Paz e graça para você ligado nessa emissora. Iniciamos mais uma edição do Vejam Só a Entrevista. Toda sexta-feira, nesse horário, estamos juntos aqui conversando sobre alguma coisa muito boa para o reino de Deus e para a nossa vida, extraindo o melhor dos convidados do programa Vejam Só. Hoje nós temos o privilégio de receber mais uma vez o doutor Reverendo Robson Grangeiro Monteiro, ele que é chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie, teólogo, autor renomado e que vai conversar conosco a respeito de um assunto muito importante e que para muita gente está mais do que resolvido. Pois olha, ele vai dizer que não está não. Já a gente fala sobre isso. Paz e graça, reverendo, seja muito bem-vindo. Pastor Heber, graça e paz para o senhor, é uma alegria sempre renovada estar aqui no Vejam Só, a alegria de poder trocar essas ideias, o senhor como sempre sendo um excelente anfitrião. Muito obrigado pela oportunidade. O irmão continua fazendo aquela maluquice de ir todo fim de semana para Paraíba? Está piorando. Ah, é? Agora, não é somente a Paraíba, é o Brasil todo. Eu tenho sempre estado na Igreja Presbiteriana Tambaú, como o senhor sabe, eu sou pastor lá há 25 anos, foi a igreja que eu plantei quando voltei dos Estados Unidos e no meio aí das viagens para João Pessoa tenho atendido convites. Esse final de semana mesmo eu estarei em Anápolis, depois em Garanhuns, Brasília. Então sempre a gente está viajando, né? Mais do que gostaria, mais do que gostaria. Mora no avião. Quase isso, quase isso. Certo. Reverendo, e lá em Tambaú, qual é o endereço da igreja? Avenida Geraldo Costa, 382. Fica na orla marítima da cidade de João Pessoa, que o senhor tem acompanhado como um homem atualizado, tem se tornado um destino preferido. Nós temos recebido muitas pessoas do Centro-Oeste, do Sul, do Sudeste, do Norte, inclusive, que vão a João Pessoa, se encantam com aquela cidade maravilhosa e acabam ficando. E a igreja tem crescido muito. Nós estamos chegando hoje na faixa dos seus 800 membros, uma igreja forte, dinâmica e com muitas conversões, inclusive, de pessoas novas, jovens e casais. Portanto, para nós é uma alegria muito grande, inclusive se aqueles que nos assistem estiverem por João Pessoa, passem lá, tomem um cafezinho e também participem conosco dos cultos. O culto lá é que horas? Sempre aos domingos às 9, seguido da escola dominical às 10h30 e às 18 horas. E é bom chegar cedo, porque normalmente lota logo. Ah, que bom. Maravilha. Bem, o reverendo Robson vai falar conosco sobre o discipulado. Ele acabou de lançar um livro muito importante, O Fator Éfeso. Já ele explica por que esse nome, e é um livro que faz uma análise... Na 2? Então é aqui. Uma análise crítica e, obviamente, científica do discipulado. Né? A formação de liderança por meio do discipulado, como você está lendo aí no subtítulo da obra. Essa é uma questão importante, porque todo pastor de igreja séria, né, lógico, ele quer formar a liderança e discipular os líderes e depois os membros da igreja. Isso virou febre há muito tempo já, não é nenhuma novidade nas igrejas históricas e nas igrejas mais antigas do Brasil. Entretanto, o que o reverendo Grangeiro questiona, e é sobre isso que nós vamos conversar, é a questão dos resultados. Que tipo de impacto esse trabalho já antigo da igreja, essa iniciativa tão importante de discipular os líderes e membros da igreja, qual o impacto disso na vida da pátria, né? E que tipo de diferença isso está fazendo na própria igreja e na sociedade? Você vai se surpreender. O livro é muito bom e nós vamos ressaltar aqui alguns pontos importantes dessa obra. Mas antes de a gente começar a entrevista, lembrando a você que assiste à gravação do programa. Se você está assistindo à exibição do programa, ele foi gravado, né? Então fique sabendo o seguinte, quando a gente grava, o YouTube transmite a gravação, não fica arquivado lá. Você só vai ter acesso ao programa via YouTube depois da veiculação em rede aberta. Mas a gravação é transmitida em tempo real. Se você estiver assistindo, mande sua pergunta para cá pelas nossas redes sociais, né? Que a gente pauta e você vai me ajudar a entrevistar o Dr. Robson Monteiro, tá bem? Mais conhecido como Robson Grangeiro. Isso mesmo. Muito bom. Reverendo, primeira pergunta. Não, vamos pôr a enquete no ar, senão eu esqueço. Joga a enquete lá.
A pergunta é a seguinte: você está satisfeito ou satisfeita com o discipulado que sua igreja local oferece? 3 opções de resposta: sim ou não, não estou satisfeito nem satisfeita, ou desconheço, quer dizer, se você não frequenta a igreja, né, ou não sabe exatamente o que é o discipulado, acabou de se converter, enfim, se você desconhece o assunto, vota no desconheço, tá bem? No final dessa edição a gente vai ver aqui o resultado parcial da nossa enquete. Pergunta que, obviamente, todo mundo lhe faz. Fator Éfeso, por quê? Na verdade, esse é um nome de fantasia para designar, eu digo de fantasia não porque é ilusório, mas porque é um achado que teve essa nomenclatura na tese de doutorado, porque esse livro, pastor Heber, ele foi a tese de doutorado do meu doutorado em ministério no Andrew Jumper, no Centro de Pós-Graduação da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, o que aconteceu foi que eu me deparei com aquele discurso de despedida de Paulo aos presbíteros de Éfeso no porto de Mileto, como o senhor bem sabe. E analisando aquele discurso, eu percebi que ali estava uma síntese da filosofia de ministério do apóstolo Paulo. E é, obviamente, conhecido de todos que Éfeso foi o lugar onde ele permaneceu mais tempo, onde o seu ministério se estendeu mais, se aprofundou mais. Isso, inclusive, tem reflexos na profundidade da carta que ele escreve aos Efésios posteriormente. E eu percebi que ali, na filosofia de ministério dele, está claro, a partir do momento que ele diz: vós bem sabeis, desde o primeiro dia coloquei os pés na Ásia, que o discipulado foi a mola mestra. Ele evangelizava todos, aqueles que Deus alcançava, ele discipulava desde o início, e aquele discipulado foi aquilo que ele usou como instrumento para formar liderança. Então não era algo estanque, que ele fazia só quando precisava eleger um presbítero ou um líder da igreja, como costumeiramente se faz hoje. Ficou claro que ele fez, por meio do discipulado, uma formação desde o início da liderança de Éfeso. E aí eu percebi que isto é algo que acontece em outros lugares do Novo Testamento. E aí eu dei o nome de fator Éfeso, o fator que explica por que Paulo formava lideranças tão profundas, sérias e no tempo tão rápido. É porque ele fazia discipulado com elas desde o início e não parava no início, mas acompanhava durante toda a vida cristã daqueles líderes. Por isso o nome, fator Éfeso. Uma homenagem também ao fator Melquisedeque, né? Isso, clássico mesmo. dos clássicos, né, da área de missões. Maravilha. Parabéns pelo livro. Muito obrigado. Acabou de ser lançado? Sim, pela Cultura Cristã. A editora da Casa Editora Cultura Cristã, da Igreja Presbiteriana do Brasil, começou com esse livro um selo chamado Cultura Acadêmica. E é um selo de obras que foram teses ou dissertações e se transformaram em livros. E o selo que abre, eu tive a honra de lançar pela Cultura Cristã. O outro tinha sido pela Thomas Nelson, quando eu vi aqui, que é o Quatro Olhares, que tem vendido bastante, e também esse, com a boa, já está na segunda reimpressão. Então, o Quatro Olhares são os evangelhos, né? Isso. E agora o irmão está trabalhando a questão de Atos e as epístolas de forma geral, de modo medida geral, em que trata o discipulado. Vou no cerne da questão, porque o nosso tempo é curto. Se lhe perguntassem, como vou lhe perguntar, qual seria a sua resposta? Reverendo, depois de uma análise bastante minuciosa do texto sagrado e pela sua experiência, sua longa experiência como ministro brasileiro, né, conhecendo a igreja brasileira e também o universo, no mínimo, norte-americano, quais são as maiores fraquezas do discipulado que a gente faz no Brasil? Eu creio que uma das principais é o fato de que as pessoas estão focando no método. Então, existem várias abordagens de discipulado e as pessoas se apegam ao método e descobrem que, se fizerem determinadas coisas de determinadas formas, elas vão encontrar certos resultados e acaba se tornando uma espécie de marketing multinível disfarçado de discipulado, que é uma técnica que se usa em vendas aí fora e que produz, sim, resultados. Mas dar certo, pastor Heber, não é sinônimo de fazer o certo. Pode dar certo, mas não fazer o certo. Então, a grande fraqueza é confundir discipulado com método, com programa. Na verdade, discipulado é um estilo de vida. Quando o Senhor convida-nos a crer nele
e nos convoca para caminhar com Ele, Ele está com o propósito de formar discípulos, não apenas seguidores, seguidores que sejam moldados ao seu caráter e com o propósito de vida, como Ele teve. Assim como o Pai me enviou a mim, eis que eu vos envio a vós também. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Então, o propósito do discipulado é formar caráter. E, obviamente, formando o caráter, manifestar a missão de Deus por meio daqueles discípulos. Então, a grande fraqueza é a questão do foco no processo para obter resultados. Nem tudo aquilo que está sendo feito em nome de discipulado é, de fato, discipulado. E talvez hoje nós vivemos uma grande crise do discipulado cristão na igreja brasileira. É uma igreja que cresce, se torna gigantesca, tem milhões e milhões de seguidores, membros e frequentadores de igrejas, mas não apenas e não necessariamente discípulos. Por quê? Porque o discípulo produz transformação no seu entorno, ele segue a Jesus de maneira tão profunda, comprometida, que as pessoas ao seu redor, na família, na escola, na sociedade, são afetadas. Ora, se existissem 30, 40 milhões de discípulos de Jesus, como existem 30, 40 milhões de membros e frequentadores de igreja, o país não estava nessa condição, porque certamente a influência cristã do sal da terra e da luz do mundo, ou seja, do discípulo cristão, seria percebida na sociedade. Então temos sim uma crise de discipulado na igreja brasileira. Por quê? Porque ela se tornou apenas um método, ou ele se tornou apenas um método, um programa para obter um resultado, e não uma transformação de caráter e de vida. Mas como é que se daria, então, um discipulado bíblico e eficiente? Bom, é só seguir o exemplo de Jesus e do apóstolo Paulo. Diga-se de passagem que o último capítulo desse livro, eu sugiro que o fator Éfeso é, na verdade, uma repetição feita por Paulo do fator Galileia. Porque Jesus fez aquilo que Paulo faria depois com os seus discípulos na região da Galileia. O discipulado seria trazer as pessoas da descrença para a crença, da crença para a maturidade e da maturidade para a liderança ou para a influência. Perceba que é um ciclo de vida. Portanto, o discipulado não são aqueles 5 estudozinhos que a gente dá para um novo convertido, você e Deus, você e a igreja, você e o Espírito Santo. Isso é o início, é o beabá, como diríamos, o ABC. Mas o discípulo é aquele que sai da descrença para a crença, não apenas crer, mas começa a ser amadurecido pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, e esse amadurecimento produz nele uma capacidade de influenciar. Porque, como a gente conversou da última vez que eu vim aqui, para mim, liderança é influência. Então, se você é maduro, como discípulo de Cristo, você influencia o seu entorno. Então, é um processo de vida. Não tem a ver com um método, tem a ver com um acompanhamento. Alguém derramando a própria vida na vida de outrem, pensando sobre crenças, princípios, valores, comportamentos, hábitos, motivações, propósitos de vida e assim por diante. Portanto, é um acompanhamento ao longo da vida inteira. Discipulado é vida cristã sendo formada na vida de alguém. Muitas vezes a gente vê, mais do que eu gostaria de ver, o discipulado se transformando num curso dado na igreja num determinado dia da semana, como se fosse uma escola dominical fora do domingo. É exatamente esse um dos problemas, porque quando você resume o discipulado a um curso, a um currículo, a um livro, você está trabalhando apenas e tão somente a percepção da realidade, ou seja, a pessoa se convence de que aquelas verdades que estão sendo transmitidas são verdade mesmo, mas descer ao coração e passar a moldar o comportamento é algo mais do que 30 minutos ou 1 hora por semana. É um acompanhamento contínuo, é uma transformação de vida. Portanto, discipulado não é currículo, discipulado não é programa, discipulado não é acompanhar um livro, discipulado não é classe de escola dominical, não é um estudo bíblico, é de fato uma mentoria espiritual de uma pessoa mais madura
sobre alguém que está caminhando na sua maturidade. Paulo fez isso com os presbíteros, a ponto de, nesse texto que eu mencionei, ele entregar a igreja aos presbíteros e partir para Jerusalém e nunca mais vê-los. E a igreja manteve-se firme, depois recebeu Timóteo como pastor, depois o apóstolo João como pastor e assim por diante. Jesus fez a mesma coisa. É bom entender que o cristianismo que nós recebemos, a fé cristã que nós recebemos, foi fruto de 11 homens. 11 homens, eu diria 11 homens e um destino, e o destino era exatamente a missão de Deus. E veja que ele fez isso a partir desses 11 homens, por conta do discipulado de 3 anos e meio, derramando a sua vida na vida daqueles apóstolos. Aí que está, reverendo, mas aí a gente já vai ter um problema prático. Um ou vários, né? Jesus e Paulo, eles mergulharam de cabeça nesse tipo de trabalho, de ministério, e conviviam de perto, Jesus com os discípulos o tempo inteiro, né? Paulo quase, né, o tempo inteiro. Isso não é possível nos dias de hoje? É exatamente assim que o processo de discipulado acontece por meio de outros líderes. É preciso que alguém faça esse processo com alguns e esses alguns façam com todos. Porque, obviamente, uma pessoa única não consegue fazer com todos. E é aí que o discipulado é um vetor de formação da liderança. O que costuma acontecer? Você está plantando uma igreja, você foca só em evangelizar, naqueles processos iniciais, discipula um ou outro que chega mais próximo, que procura mais, e lá na frente, quando você tem que organizar aquela igreja, precisa de líderes, precisa de presbíteros, aí você faz um curso rápido de um final de semana ou de um mês, bem resumido, com foco em desempenho e assim por diante, e aí você tem os seus líderes teoricamente formados, mas só teoricamente. Porque o processo discipulado, desde o início na vida de alguém, dá não apenas a concepção do que Deus tem para ele, mas dá o exemplo. Jesus estava coladinho, Paulo estava coladinho com eles caminhavam. Diga-se de passagem que discípulo é tradução da palavra grega matetes, que significa seguidor, mas não um seguidor eventual, um seguidor que convive com o seu mestre. E aí, nesse ponto, é necessário uma estratégia, aí sim existe a necessidade de uma estratégia de escolha de pessoas que você prepara para que essas pessoas capilarizem o discipulado na vida de outros. É impossível para um homem discipular 1000 pessoas. Jesus discipulou 11, mas esses 11 trouxeram toda a fé até os dias de hoje, por meio dessa transmissão do caráter e do conteúdo do Evangelho na prática, não teoricamente, não de maneira curta, sintética e assim instantânea. Não existe discipulado instantâneo. Sei lá, a palavra que me vem à mente é convivência. Isso, convivência intencional. Não é aquela convivência fortuita, eventual, não é a frequência. A grande diferença da convivência para a frequência é a intencionalidade. A intencionalidade me faz buscar a pessoa com um objetivo e não apenas esperar que a pessoa venha porque eu preparei uma liturgia, uma mensagem, um louvor. Existe lugar para isso? Claro, é o culto cristão. Mas o culto cristão normalmente explica o que e o porquê. Mas quem explica o como é o discipulado. Então você prega um belo sermão no domingo à noite, as pessoas sabem o que você disse e por que você disse. Mas elas se perguntam, mas como isso na prática vai acontecer? E é aí que vem o discipulado. O discipulado complementa a pregação. E por isso que essa é uma joia perdida na igreja cristã. E quando começou a ser escavada na arqueologia da história a ideia do discipulado, logo o discipulado se tornou algo pragmático, utilitarista. Muitos usam apenas para formar líderes, para organizar as suas comunidades locais ou seus ministérios. E aí você se torna um executivo da fé e não um discípulo de Cristo. Mas é possível conviver nesses termos, em pleno século XXI, aqui no Brasil, tendo que trabalhar, estudar, cuidar da família? É porque normalmente a gente pensa na convivência restrita a um ambiente religioso. Ou seja, teria que haver uma reunião especial, um encontro especial
para que essa convivência acontecesse. Mas, de fato, a convivência cristã acontece onde as pessoas estão. Particularmente, eu tenho tido a experiência de fazer discipulado com pessoas, convivendo com elas na hora do almoço, no café da manhã, e praticando algum tipo de atividade, algum hobby, fazendo coisas juntas, porque ali é a vida prática, a vida real, não é um segmento religioso em que a pessoa sai do seu contexto para viver uma experiência religiosa. O grande problema hoje, e talvez um dos resultados terríveis dessa postura, é que a vida religiosa não tem sido conectada com a vida real. Então o sujeito, ele veste uma capa religiosa quando ele vai para a igreja, mas quando ele sai da igreja e faz negócios, quando ele convive com a esposa e com os filhos, quando ele está na sociedade, parece que aquelas implicações da vida com Deus não são concretizadas na vida real. E quem faz essa ponte, pastor Heber, é o discipulado. Então, se eu sou pastor de uma igreja, se eu sou líder de um pequeno grupo, eu preciso intencionalmente conviver com aquela pessoa. Por óbvio, não é a mesma convivência que um cônjuge tem com outro, que um pai tem com outro, mas não é também superficial, uma vez por semana ou uma vez quando é necessário. Aí sim vira só método, vira só programa. Esse talvez seja o maior desafio, né? Com certeza. Conseguir essa convivência espontânea, natural, não artificial, não com hora marcada. Eu acredito que é possível conciliar a espontaneidade com a intencionalidade, mas é preciso que o líder, aquela pessoa que está disposta a discipular outros, compreenda que vai ter um nível de intencionalidade e de intensidade que é necessário, porque senão o discipulado não acontece. Se você deixar que ele aconteça naturalmente, na verdade a gente tem uma expressão na minha região que a gente não deve criar filhos como Deus cria batatas. E a gente também não cria discípulos como Deus cria batatas. Se colocar batata, ela se cresce normalmente, mas o discípulo não. O discípulo tem que ter intencionalidade. Eu tenho que tomar alguém imaturo e dizer assim, o que é que eu posso derramar de maturidade pela minha própria experiência com Deus na vida dessa pessoa. E aí, às vezes, acontece de você ter encontros com 3, 4, e depois encontros individuais com um dos 4, e assim por diante. Maravilha. Bom, no livro o senhor fala sobre 7 estações da plantação da igreja. 7? Porque normalmente os teóricos de plantação de igreja, eles fazem uma espécie de linha do tempo, em que nessa linha do tempo eles começam com um processo de compreender qual vai ser a realidade daquela igreja, o contexto, a cultura, começar os primeiros contatos, evangelizar as primeiras pessoas e, de uma maneira bastante progressiva, chegar até o ponto da organização daquela igreja com a autonomia, com a sua liderança, com o autossustento e assim por diante. O que é que eu descobri? É que grande parte desses modelos de plantação de igreja projetam a formação da liderança somente para o final. E isso explica em muito por que a liderança que é formada desta maneira tão rápida, tão utilitarista, apenas para organizar a igreja, não é uma liderança firme. É porque ela precisaria ter sido discipulada. E aí alguém perguntaria, mas como é que no início da igreja você descobre quem vai ser presbítero, diácono da igreja? Você não descobre, você discipula a todos, de tal maneira que aqueles que Deus vier a chamar para o presbiterato, para o diaconato, para uma função ministerial de liderança, já estarão discipulados e, portanto, essa etapa já terá sido vencida. Então, qual é a minha proposta? É que, ao invés de ter 7, 10, quantas estações forem no processo de plantação de igrejas, e deixando a liderança só para o final, que isso seja trazido para o começo por meio do discipulado. Porque o discipulado é que dá a base para uma liderança formada, realmente bem formada. Só imagina o que a gente tem hoje visto e ouvido de inúmeras polêmicas, escândalos e tantas coisas mais envolvendo líderes cristãos. Obviamente que o homem é pecador, nenhum de nós está isento disso. A Bíblia, inclusive, recomenda aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Mas, em grande parte, você percebe que esse líder não é um líder maduro, comprometido com os valores do reino, porque faltou, no início,
o discipulado que forma o caráter moral, ético, espiritual, religioso, o caráter missional desse líder, que faz com que ele então consiga, quando tiver que exercer a liderança, fazê-lo no modelo de Jesus, um discípulo que é igual ao mestre, e o mestre forma o caráter nesse discípulo. Dá para falar quais são as 7 estações? Não sei de cor não, mas eu sei que começa com a evangelização, porque afinal de contas, o fundamento de todos. Depois você começa a formar grupos de liderança dos ministérios que são necessários. Logo de cara, grupos de liderança. Mas aí como é que você forma grupos de liderança se você não fez o discipulado? Esse é que é o grande problema. É como se você dissesse, eis aqui a tarefa, vão e façam. Mas como? E o como faltou. E aí a tarefa é feita de acordo com a cabeça de qualquer um. E por isso, em grande parte, você vê essa crise que existe hoje do discipulado na igreja cristã. É trágico a gente ver uma igreja que tem... e eu não sou pessimista, pelo contrário, eu sou um homem da igreja. E eu creio que a noiva do Cordeiro, que é a igreja de Cristo, está sendo preparada. Mas as manifestações dessa noiva, as manifestações institucionais, o que a gente chama de cristandade, que é diferente de fé cristã, ela tem hoje trazido sinais de preocupação, porque ela tem desonrado o seu propósito. É trágico quando a gente vê hoje isso acontecendo e a gente se constrange praticamente todos os dias nos sites de internet, nos jornais, na televisão, envolvendo algum tipo de liderança, qualquer tipo de liderança em níveis diferentes, sempre de um aspecto negativo. E muita gente diz, é porque a mídia está em cima. Na verdade, sim, em certo sentido, a mídia quer ver muito mais aquilo que dá manchete, e a gente sabe disso, do que aquilo que é normal, natural e orgânico. Mas, por outro lado, por que o que é natural e orgânico, que é a vida da igreja, por meio de líderes, não aparece tanto e sobressai tanto que vire manchete? É porque talvez a gente tenha uma crise hoje de discipulado na igreja cristã brasileira. Uma das questões muito importantes e que talvez muita gente que esteja assistindo esteja se perguntando, mas os cristãos estão fazendo diferença no Brasil. Muito legal. Bom, nós estamos conversando com o reverendo Dr. Robson Grangeiro, chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie, teólogo, e que está conversando conosco sobre a crise do discipulado cristão, né? Deixa eu mostrar mais uma vez. Ele acabou de lançar, entre outros livros, ele lançou esse daqui, né, o Fator Éfeso, que é a publicação de uma análise de doutorado, que ele fez, a tese de doutorado, a respeito do ministério cristão. Está aí. Muito bom. Reverendo, o senhor menciona no livro uma coisa muito interessante, né? Mas antes disso, eu tinha anotado aqui, o senhor falou sobre a necessidade das fases para plantar uma igreja, são 7 fases, entre elas, principalmente, o treinamento de uma liderança, né? Mas com base no discipulado, na formação de um caráter, e não apenas de um conhecimento doutrinário, que acho que nosso tendão de Aquiles é esse, né? A gente quer passar muito doutrina, a gente crê assim, a gente faz assim, tem que ser desse jeito, e passa por cima das questões mais básicas, da relação com Deus, daquilo que precisa mudar na nossa vida. Quando a gente se converte, a palavra conversão é mudança. E o que muda? Né? Não muda, só muda a nossa crença, só isso, né? Tá. Mas nós temos uma igreja, pelo menos uma no Novo Testamento, em que Paulo quase não pôde ficar lá. Foi Tessalônica. Eu acho que ele ficou 3 semanas, se foi tudo isso, e teve que fugir. Como é que faz tudo isso em 3 semanas? Na verdade, Paulo não fez em 3 semanas, né? Ele começou o trabalho em 3 semanas, mas ele continuou por meio da sua equipe missionária, né? O Novo Testamento chega a mencionar mais de 100 colaboradores de Paulo, que eram pessoas com quem ele tinha convivido, aí volta a questão do discipulado, a quem ele tinha preparado como discípulos de Cristo e posteriormente como líderes, de modo que aquilo se capilarizou e Paulo podia estar presente em vários lugares por meio da liderança que ele formou. E este era o segredo dele. Tessalônica também recebe 2 cartas posteriores
que eram, de alguma maneira, a manifestação do que Paulo queria para aquela igreja, doutrinando, corrigindo erros, indicando caminhos. Portanto, apesar de 3 semanas ser um tempo muito curto para você completar um ciclo de discipulado, ele lançou as bases de maneira tão sólida que isso produziu resultados ao longo do tempo, a ponto dele dizer no início da sua carta que ele via com admiração e louvor a operosidade da fé dos tessalonicenses, o amor genuíno, a fé verdadeira, a esperança que eles mantinham. Isso, obviamente, é obra do Espírito Santo, mas também de uma intencionalidade de um discipulado para a formação de liderança. Antes do intervalo, o senhor havia mencionado, mas a igreja tem feito grandes contribuições. Sim, tem feito. E todas as vezes que ela faz é por intermédio de discípulos comprometidos com Cristo. Não apenas pelo fator numérico, mas às vezes uma pessoa só, e a gente tem vários exemplos, inclusive hoje, contemporâneos, de uma pessoa que é discípulo de Cristo e leva a sério esse discipulado a ponto de transformar uma realidade social, cultural, por meio do seu testemunho. É disso e desse tipo de discípulo que a igreja hoje precisa cada vez mais. E isso é feito por intermédio dessa intencionalidade do discipulado para com as pessoas novas convertidas, mas também ao longo de toda a vida. Pois bem, uma das coisas que o senhor menciona aqui é a igreja multicultural. O que é isso? Na verdade, toda a realidade de igreja, ela está inserida numa cultura. Nós não temos como nos livrar daquilo que está ao nosso redor e que algumas vezes é assemelhada ao termo mundo. O mundo, o cosmos, não é o aspecto físico, são as crenças, princípios, valores e tudo que está permeando a nossa realidade. Então, todas as vezes que eu saio da minha cultura específica, do meu contexto de vida e de sociedade, para alcançar alguém que pode até, inclusive, estar do outro lado da esquina, mas que vive um outro contexto, eu faço uma mudança de cultura. Eu vou e preciso me aculturar, compreender essa realidade e desenvolver um ministério. Quando essa realidade é múltipla, uma cidade como São Paulo, por exemplo, que tem várias São Paulos dentro dela, do ponto de vista étnico, religioso, cultural, nós temos aqui um grande campo multicultural. Uma igreja se torna multicultural quando pessoas destas realidades diferentes começam a se congregar juntas e tem ali uma diversidade de culturas em que o pastor, o líder, o discípulo, ele precisa interagir com muita sabedoria e sensibilidade nesses vários grupos. Isso normalmente acontece porque línguas são diferentes, costumes são diferentes, etnias são diferentes. Uma igreja multicultural não é uma igreja, digamos assim, homogênea, que só pessoas de determinada etnia, determinada cultura, determinada língua estão ali juntas. Uma cidade como João Pessoa, por exemplo, a gente fala de São Paulo porque, obviamente, é o grande exemplo, mas uma cidade de João Pessoa, eu tenho lá gente de Cuba, gente da Rússia, gente da Coreia, eu tenho lá bolivianos, eu tenho brasileiros de vários lugares. A cidade de João Pessoa tem se tornado uma cidade atrativa e os costumes que cada uma dessas pessoas traz, a história de vida me exige, e dos líderes da igreja, que eu consiga trafegar em cada um desses horizontes. E isso não é tão simples. O apóstolo Paulo enfrentou essa realidade. Ele era judeu de judeus, ele era um homem tipicamente hebreu, que obviamente foi criado dentro do judaísmo, e quando ele sai de Antioquia da Síria, em Atos capítulo 13, e vai para a Turquia para plantar aquelas 4 primeiras igrejas, Antioquia de Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, ele enfrentou realidades diferentes. Daí porque, por exemplo, em alguns lugares, quando em Atenas, capítulo 17, ele vai pregar o evangelho numa cultura pagã, que tinha um Deus desconhecido, que não sabia nem o nome, qual seria esse Deus, no meio de um panteão de deuses, do grande panteão helênico, ele não partiu de referenciais judaicos. Ele não falou, por exemplo, de Abraão, que todos conheciam, ele falou da criação de todos os seres. Então, essa capacidade de fazer esse transporte multicultural, hoje, se torna cada vez mais importante. Antigamente, quando se falava de ministério cultural, você imaginava um jovem que saísse de São Paulo e fosse para a África ou para a Ásia. Hoje, a Ásia e a África estão em São Paulo, está no mundo digital,
porque nós interagimos todo o tempo, daí o fenômeno do K-pop, dos coreanos, que traz coisas aqui, novelas mexicanas e tantas outras produtos culturais que fazem com que a gente tenha hoje, no mundo digital, uma multiculturalidade. E a igreja precisa ter respostas para todas essas culturas. Só existe um fato comum em cada uma delas. O mundo carece de pessoas com caráter transformado que influenciem outras. E o caminho disso é o discipulado, um a um ou por meio de vários grupos, mas sempre por meio do discipulado. Pois é. Aí, eu queria que o senhor voltasse a falar um pouquinho sobre o fator Galileia e o fator Éfeso. No livro tem 2 momentos, o senhor trata dessa questão, né? O que é o fator Galileia? O fator Éfeso a gente já sabe. Agora, e o fator Galileia? O fator Galileia é o modelo original proposto pelo próprio Senhor Jesus Cristo, quando convida aqueles discípulos, dizendo para eles: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. A partir daqueles 4 primeiros, Tiago e André, Tiago e João, Pedro e André, ele começa um processo de fazer aquilo que posteriormente Paulo faria, envolver aquelas pessoas intencionalmente numa passagem de caráter, de princípios, de crenças, de comportamentos. Você imagina acordar e dormir e passar o dia inteiro com a presença abençoadora do Mestre, observando o que ele faz, por que ele faz, como ele faz, o que ele ensina. Isso produziu uma mudança tão radical que, quando ele morre ressurreto e vai aos céus, aqueles discípulos, empoderados pelo Espírito Santo, transmitem a outros aquilo que eles aprenderam. Por isso, inclusive, eles eram apóstolos. Então, o fator Galileia começou a ser desenvolvido pelo próprio Senhor Jesus. E, então, ele depois é replicado pelo apóstolo Paulo naquilo que eu chamei, na carta e na cidade de Éfeso, de fator Éfeso. Mas essa convivência com Jesus não os impediu de terem desavenças, né? Como toda natureza humana, a gente sempre acaba tendo o conflito entre o ideal, que é a vida cristã, e o real, que ainda é a vida que a gente está atravessado por nossas próprias fissuras, pecados, contradições. Por isso que o discipulado é importante, porque não é uma injeção de um final de semana, de um programa de discipulado que muda o caráter. É uma convivência. Ora, se a gente que tem filhos e pessoas próximas, e a gente desenvolve com eles uma convivência, e de vez em quando a gente se surpreende com um retorno a certos hábitos, a certos comportamentos antigos que estavam teoricamente já cessados, imagine na vida espiritual, diante de um mundo tentador, de um inimigo que também nos assedia tenazmente, como diz a palavra. Então, é natural que o discípulo apresenta as contradições próprias da imaturidade. Mas no processo de maturidade, cada vez mais, ele reflete o caráter de Cristo, e isso é o que importa. Então, reverendo, agora, pegando questões mais práticas e mais complicadas, não sei como é que era a cultura no primeiro século, né? Mas a gente sabe como é que é a cultura hoje, como é que pensa o povo de hoje, tudo. Vivemos um tempo de profundo individualismo, onde tudo se questiona e tudo é relativo. Para fazer isso que o irmão está falando, o mestre precisa ter autoridade, e autoridade reconhecida, porque ele vai ingerir na vida, nos valores, como o senhor bem falou, no caráter de outras pessoas. Como fazer isso ser eficiente? Como que um mestre, um pastor ou um líder de pequeno grupo deve agir para ser imitado? O apóstolo Paulo, inclusive, usa essa expressão, né? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E ali está a chave. Um discipulador é alguém que continua sendo discípulo. Ele não atingiu um ápice que diga assim: pronto, eu estou pronto e não preciso de continuamente ainda ter o meu caráter transformado, a minha visão devidamente focalizada no alvo, as minhas crenças, princípios e valores transformados. Ao mesmo tempo que ele é um discipulador, ele é um discípulo. E aqui existe, pastor Heber, uma transparência e uma autenticidade que deve existir no líder. O líder é aquele que, mesmo liderando,
não tem problemas, ou não deve ter problemas, de reconhecer erros, de mudar eventualmente de uma opinião, se aquela opinião mostrou-se não bíblica ou não aderente ao princípio bíblico, de reconhecer e buscar ajuda de outros. A ideia, e talvez essa seja uma das manifestações dessa crise, de uma figura que é perfeita, de um personalismo religioso, em que as pessoas dizem assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, é exatamente o contrário do discipulado. O discipulado é um discípulo mais maduro, que continua sendo discípulo, ajudando discípulos mais ou menos maduros. Então, ele continua sendo discípulo enquanto ele discipula. Se tem uma coisa que mostra a crise da identidade, dessa identidade do discipulado na igreja cristã, é a necessidade das pessoas terem personalidades a quem elas seguem. E seguem não necessariamente pelo caráter, mas pela performance, pelo carisma, pela capacidade de falar bem, pela capacidade de atrair multidões. O número não é o problema. O problema é quando o foco é na pessoa e não na pessoa de Cristo. Um líder discipulador é um discípulo que não aponta para si mesmo, ele aponta para o Mestre. Por isso que Paulo diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Esta é a essência do discipulado. Estamos chegando ao final da entrevista e tem uma pergunta que, obviamente, tem que ser feita. Quem são e como lidar com os lobos devoradores? Os lobos devoradores provavelmente foram líderes que alçaram a condição de liderança sem ter sido discipulados. Porque quando você é discipulado, o seu caráter é transformado. Não é que a pessoa deixou de ser pecador, é porque a pessoa moldada em Cristo lidera o rebanho como é liderado por Cristo. Então, ele é o bom pastor. Qualquer pastor, e o senhor é pastor, eu também, ele é, no fundo, uma ovelha. E uma ovelha a quem Deus separou algumas outras ovelhas e disse assim, tome conta em meu nome. Todos nós somos pastores auxiliares do bom pastor. Mas quando nós queremos alçar o direito de sermos nós o grande pastor, e aí a tendência da vaidade, da ambição, do orgulho, da autossuficiência, do abuso de poder se realça, porque nós não estamos apontando para Cristo, nós estamos apontando para nós mesmos. Então eu diria que o lobo devorador é alguém que não foi moldado pelo caráter de Cristo, porque provavelmente teve um discipulado, se é que houve uma conversão, teve um discipulado deficitário. Porque se ele converteu e se ele foi bem discipulado, o caráter que é formado nele é o de Cristo. E Cristo não devora as suas ovelhas. Ele diz, eu sou o bom pastor. Os que vieram antes de mim eram mercenários. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O senhor falou no início da entrevista, o senhor continua nessa corrida maluca, é porque hoje eu estou chanceler, mas eu sou pastor. Eu não quero perder o contato, o cuidado com as minhas ovelhas, por mais que isso sacrifique. O senhor está percebendo, minha voz está cansada, pregando muito, viajando muito, porém, o bom pastor nos ensina a dar a vida pelas nossas ovelhas. Não há lugar para o devorador quando há um bom discipulado. Amém. Muito bom, muito obrigado pela entrevista. Agora a gente vai falar sobre como entrar em contato com o reverendo Dr. Robson Grangeiro Monteiro, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, chanceler do Mackenzie e autor, mais uma vez vou mostrar aqui o livro O Fator Éfeso, né, uma obra absolutamente necessária para todo líder de igreja, não precisa ser pastor não, pode ser líder de pequeno grupo. Você vai ter aqui um ferramental científico, teológico e, acima de tudo, bíblico, de como efetivar de maneira eficiente o discipulado na sua igreja. E quem gosta de nota de rodapé vai se deliciar, né? É a pesquisa, né? Você tem que basear com boa pesquisa. Né?